Vamos falar de hanseníase, esse importante assunto, a hanseníase que afeta grande parte da população brasileira, e nós estamos tentando contato com o Dr. Marcelo Grossi Araújo, já está no ar, professor doutor da Faculdade de Medicina da UFMG e associado da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Dr. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Márcio. Muito obrigado por atender a nossa solicitação e falar de um assunto tão importante que é a hanseníase, né? Doutor, para a gente começar, a hanseníase é a antiga lepra? A hanseníase também foi conhecida como lepra, mas esse termo lepra, ele abarcava outros diagnósticos. Então, por causa disso, hoje, a doença é chamada de hanseníase. Certo. Doutor, o que é exatamente a hanseníase? Ela é uma infecção que provoca manchas na pele e dormências, porque lesa os nervos da pele. E é exatamente por conta dessas lesões de nervos que a doença é uma doença que inspira cuidados, é uma doença perigosa, porque os nervos são muito importantes, né? E quando eles são lesados de forma grave, a sua recuperação é difícil. Agora, doutor, o que realmente causa? Existe uma causa para a hanseníase? Tem uma forma de prevenir a doença? Explique isso para a gente. Olha, essa infecção ela é transmitida de pessoa para pessoa, então a maneira mais eficiente de se evitar a doença é ter bons hábitos de vida, de higiene, de saúde, conhecer os sintomas da doença, que, como eu disse, são manchas com dormências, e procurar atendimento médico no caso de aparecer uma dúvida com relação a algum tipo de lesão desse de pele. E toda pessoa que tenha contato mais próximo com um caso sabidamente diagnosticado de hanseníase deve ser acompanhada durante 5 anos, com exames anuais. Agora, doutor Marcelo, o Brasil ainda ocupa o 2º lugar em todo o mundo em número de casos de hanseníase, né? No ano que vem termina aí o prazo para o Programa Estratégia Global para a Hanseníase, que será, né, o número de casos no Brasil, acho que principalmente entre as crianças, né? Como é que o senhor vê esse panorama? Quer dizer, ainda precisamos muito o que fazer na questão do tratamento da hanseníase. Como é que está esse panorama brasileiro na visão do senhor? Então, muito tem sido feito com relação ao diagnóstico e ao tratamento da doença, mas é isso que você falou. Infelizmente, ainda temos um número grande de casos aqui. No ano passado foram mais de 28 mil pacientes novos, e o que preocupa é que muitos desses casos são em crianças, como você disse, e muitos casos também são diagnosticados com a doença mais avançada, é um diagnóstico mais tardio. Então é muito importante que se implemente o conhecimento da doença, não só entre os profissionais de saúde, mas principalmente entre a própria população, porque muitas pessoas acreditam que a hanseníase não existe mais, e às vezes fica lá com uma mancha dormente na pele anos e anos, até que se resolve a procurar um serviço de saúde. Então, essa divulgação, ela é muito importante e ela tem que ser permanente. A gente precisa de avançar em termos de métodos diagnósticos, com certeza, para que se consiga fazer diagnósticos mais rapidamente. Mas sem essa educação em saúde, né, sem esse preparo da população e dos profissionais de saúde, é um desafio difícil. A propósito disso, Márcio, a gente vai ter agora, aqui em Belo Horizonte, no final de julho, 28 a 31 de julho, um congresso que se chama Meditrop Parasito, realizado na Universidade Federal de Minas Gerais, que vai discutir não só a hanseníase, mas outras doenças infecciosas e negligenciadas. Então, uma oportunidade muito boa para estudantes e profissionais da área de saúde se reciclarem e trocarem experiências. Agora, doutor Marcelo,
os maiores índices no país aí de hanseníase parece que se concentram mais nos estados do norte e nordeste, né? Mato Grosso, Exatamente. Maranhão, Pará, Tocantins, que fica no norte. Por que isso? O que se acredita é que a hanseníase ela tem uma relação com as migrações humanas e também guarda relação com as condições de saúde dessas populações. Então, se você analisar os municípios que têm uma maior incidência da doença, são municípios com IDH mais baixo. Então, a questão socioeconômica e a questão da saúde como um todo e do bem-estar dos indivíduos tem relação com essa distribuição desigual da doença. Mas a gente não pode esquecer de que ela existe no país inteiro, inclusive em municípios ricos. E é também um problema, às vezes, o diagnóstico, porque se esquece que a doença existe, né, em determinadas regiões, e aí muitos casos vão aparecer com a doença já avançada. Então, tem que ser uma vigilância e uma divulgação permanente. Agora, doutor, a hanseníase, como o senhor disse, né, existe um tratamento, é uma doença que pode ter cura? Sim, com certeza, Márcio. O tratamento é gratuito, ele é feito na rede de atenção básica do SUS. Existem também os centros especializados, que são centros de referência, mas toda a medicação usada no tratamento da doença é gratuita. O usuário tem acesso e tem direito a esse medicamento. O senhor citou um prazo aí de 5 anos, né? Quer dizer, o tratamento ele deve ser seguido à risca e não pode ser abandonado também, né, doutor? Como qualquer tratamento de infecção, é muito importante, né, que o paciente siga corretamente as instruções de uso do remédio, não interrompa os antibióticos e só uma correção, esse tempo de 5 anos a que eu me referi é para o acompanhamento de pessoas que tiveram contato com o paciente que teve o diagnóstico da doença. O tratamento, propriamente dito, da doença, ele é feito num período de 6 meses ou de 1 ano, dependendo do tipo de doença diagnosticada. Então, se alguém teve contato com uma pessoa que tem a doença, deve então ficar em alerta e fazer esse acompanhamento durante esse período. 5 anos é o prazo, doutor? 5 anos, porque na verdade o período de incubação da doença ele pode ser um período muito longo. Ela não é uma doença muito contagiosa, mas ela é contagiosa, ela é infecciosa. Então, como esse período de incubação que a gente chama, que é o tempo desde que a pessoa teve contato até manifestar os primeiros sinais da doença, ele pode demorar alguns anos. Então, por isso é que se recomenda esse tempo de segmento de 5 anos. Dr. Marcelo Grossi Araújo, professor doutor da Faculdade de Medicina da UFMG e associado da Sociedade Brasileira de Dermatologia conosco, falando sobre a hanseníase. Doutor, a doença não tratada pode levar à morte? Ela, na verdade, claro que pode sim, a doença pode gerar complicações graves, mas o que é mais temido numa doença como a hanseníase não é a mortalidade, é o que a gente chama de morbidade. Como ela é uma doença que pode agredir os nervos, ela é uma doença que, se não tratada adequadamente e precocemente, ela pode gerar sequelas na pessoa. Sequelas na face, sequelas nas mãos, nos pés, e então isso é um motivo que é muito importante, né, de se trabalhar com ele e que reporta lá naquilo que a gente comentou antes, que é o diagnóstico precoce. Né? Então, acho que há tempo tratar adequadamente para se prevenir essa sequela, o grande receio que a gente tem com relação à doença. Tá certo então. Doutor, para a gente reforçar aqui o ouvinte da Rádio Metropolitana, quem nos ouve também pela internet ou pelo aplicativo, manchas na pele, não sensível ao toque, já é sinal de alerta. Exatamente. Manchas persistentes e insensíveis ao toque, ou mesmo pele sem mancha,
mas com dormência, com anestesia, é sinal de alerta, é motivo para procurar o profissional de saúde. Ok, doutor, para quem está nos ouvindo pelo aplicativo, temos ouvintes aí espalhados pelo Brasil, o congresso que o senhor citou que vai acontecer no mês que vem. Quem quiser participar tem que fazer alguma inscrição prévia, como é que faz? Sim, tem que procurar o site do congresso, que é o Meditrop Parasito 2019, para poder se inscrever. E como disse, o congresso vai ser realizado aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, agora no final do mês de julho, 28 a 31. Tá certo então. Dr. Marcelo Grossi Araújo conosco, quero agradecer a sua participação aqui na Metropolitana, essa prestação de serviço ao ouvinte, importante levar esse alerta para as pessoas, né, doutor? E agradeço a sua participação aqui com a gente, viu? E agradeço a oportunidade, Márcio, muito obrigado. Muito obrigado, um bom trabalho e uma boa tarde para o senhor. Boa tarde.